Temer está de volta ao jogo? É o que a gente vai saber agora. Com Frederico Crepe. Mais uma pessoa nova aparecendo no canal aí pra mostrar alguma coisa pra gente. Tô curioso. Eu queria ver esse vídeo, mas deixei pra ver aqui que acho que vai ser uma experiência interessante. Espero não ser decepcionado. Vamos lá, apertar o play. Vou para esse último ponto nessa nossa última pauta de hoje. Então, vamos lá. Vamos lá, gente. É o seguinte: vamos falar do Michel Temer, do Acordão. Nosso Vou botar vampirão uma está de volta, né, velocidadezinha gente? O que aqui. acontece? O Temer, ele tá no jogo aí tentando articular uma certa união, né? E aí tá tentando ser um articulador de um grupo aí, da galera da direita, né? Que alguns estão falando que é centro, né? Eu acho magnífico. Por exemplo, chamar o Zema de centro é magnífico, né? E aí O Zema. O Zema é quase um fascista e os caras querendo dizer que ele é centro. Aí é foda, né? o Bolsonaro tá tentando, o Bolsonaro, o Temer tá tentando fazer uma certa articulação ali com alguns candidatos, com alguns governadores, né? E quem que ele tá dialogando ali? Com o Zema, que é uma figura de direita, com o Caiado, que é uma figura de direita, com o Tarcísio, que é uma figura de direita, e com o Eduardo Leite. Esse aqui eu colocaria ele na centro-direita, tá? E aí ele tá É. Vamos concordar em discordar. chamando essa movimentação ali de Movimento Brasil, né? Que ele tá chamando de Movimento Brasil. E aí ele tá anunciando que é uma criação de um movimento, de uma articulação fora dos extremos, focado em programa. E aí tá enfatizando, tá debatendo essa questão de programa, tá querendo falar que isso é uma questão programática e tal. E assim, eu fico vendo, né? Eu fico olhando essas coisas, né? E eu acho Fala perto do microfone, por favor, meu amigo. curioso. Eu acho que isso é uma grande lorota. Por Aí. quê? Por qual motivo, né? Primeiro que não tem nenhum programa em jogo, é tudo cena. É uma cena que é para ver ali qual que é a próxima fase do desmonte do Estado brasileiro e de qual que são as novas reformas e os novos cortes e a nova ajuste que eles vão fazer, porque é só isso. Geralmente quando esse tipo de gente se reúne, a gente perde alguma coisa. A última vez que o Temer teve no governo, a gente teve a reforma da Previdência. Reforma da Previdência não, reforma trabalhista que fez que a gente perdesse vários direitos trabalhistas. Então, abra o olho com essa gente, sempre que elas se articulam para estar no poder, a gente perde alguma coisa. A gente sempre perde alguma coisa com esse tipo de gente. Que se discute no Brasil hoje em dia, né? E aí, hoje em dia, eu tô falando, tem 30 anos que tem essa discussão, né? E aí, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, essa aqui é a notícia da Folha, né, da articulação do Temer. A articulação por candidatura de centro e direita não vai contra Bolsonaro, diz Temer. Aí, lá embaixo tem um ponto que eu queria ler com vocês, que é do programa. Olha só que interessante, ó. Para Temer, é preciso que o grupo trabalhe pela unidade. Se 4 nomes forem candidatos, o chamado centro não opera. O ex-presidente diz que o programa que defende deve trazer diretrizes para a economia, como um teto de gastos e uma nova reforma da Previdência que considera indispensável. O plano, segundo ele, Cara, acabou de ser colocado no novo teto de gasto, inclusive um teto de gastos que não é nem possível de viabilizar sem fazer muitos cortes. Por exemplo, vão ter que cortar o piso da educação, o piso da saúde, vão ter que mexer nos dois e cada vez mais o investimento em saúde vai diminuir e já foi um teto autoinduzido pelo Haddad, né? Ele, inclusive, já chegou de perna aberta pro Congresso pegar e empurrar. E aí os caras nunca estão satisfeitos. Eles nunca estão satisfeitos com. Cara, tu pode entregar tudo. Eles ainda vão querer mais um pouco. Tu pode entregar tudo. Eles vão querer mais um pouco. Eles são insaciáveis. Eles só vão se contentar quando a gente virar a Argentina do Milei, com gente desempregada pra caralho, com pobreza extrema aumentando, com todo mundo quebrado na rua, virado nos mendigos que não tem onde morar. Eles só vão se contentar quando isso começar a acontecer no Brasil, e já acontece, né? Eu digo começar a acontecer em grandíssima escala. É, cara, a nossa elite já dizia Darcy Ribeiro, né? É uma elite ruim, ranzinza, cobiçosa, que não deixa o Brasil ir para frente. Eu acho que foi o Darcy Ribeiro que falou isso. E tenho quase certeza. Vamos lá. ele também passaria por educação e saúde, mas não deveria entrar em temas de costume ou mesmo sobre a anistia para os envolvidos na trama golpista, que deveria permanecer a cargo do STF. Isso é muito importante, tá? Esse último ponto aí é o ponto de partida que eu queria conversar com vocês. Por quê? Basicamente, em termos de programa, o que está sendo colocado ali é uma continuidade mais ou menos fidedigna daquele plano lá, o Ponte para o Futuro, que é o que o Temer fez ali depois que ele assumiu ali, depois que a Dilma caiu.
Teto de que gastos. O Temer fez um teto de gastos em 2016, né? O Lula revogou no início ali, no final ali com a PEC da transição, mas depois ele reintroduziu um teto de gastos com aspectos diferentes. E aí, mais uma reforma da Previdência, né? E aí você pega, vamos pegar o conjunto de reformas do Temer, né? O que aconteceu naquelas reformas que o Temer começou a implementar ali? O impacto que teve foi o oposto do que eles estavam falando. A economia brasileira não cresceu nem 2% depois que o teto do Temer exatamente. foi implementado, tá? Você vê o nível de estagnação que esse tipo de política provoca na economia brasileira. A gente só voltou a crescer acima disso depois da pandemia por conta de uma agenda de expansão de gastos, já no governo Bolsonaro, inclusive. Quando eles conseguiram furar o teto. Eles furaram o teto para pagar, para poder. E aí o Brasil voltou a crescer, né? Foi ali teve uma pequena transferência de renda pro mais pobre, né? E aí isso gera crescimento. Foi com o Auxílio Brasil que o Congresso, que o governo queria dar, o governo Bolsonaro queria dar R$ 200, Paulo Guedes queria dar R$ 200, e aí o Congresso elevou para 500, e aí tipo o Bolsonaro foi lá e elevou para 600 para ficar com a lembrança, né? Tá? Uma agenda que começou também, continuou um pouquinho ali no governo Lula e que agora já está se retraindo, diga-se de passagem. A reforma trabalhista. Ela ampliou e naturalizou a informalidade, isso tirou muita gente da Previdência, e aí o que acontece? Vai lá e reforma da Previdência, e aí fizeram a reforma da Previdência em 2019, e aí já tem pressão para mais uma reforma da Previdência. E a gente Cara, continua. o tempo inteiro reforma, o tempo inteiro. Cara, a gente vai se aposentar com 150 anos de idade. Como ninguém vive até 150 anos de idade, a Previdência não serve mais para nada. Absolutamente nada. Nessa pressão. E aí vai se montando uma agenda econômica, na real, que eles falam de programa, na real é o programa que esse 1% aí mais rico da sociedade brasileira quer e pronto, acabou. E isso que vai ser apresentado no debate público. Então, muito provavelmente a gente já vai ver isso em jogo no ano que vem, na pauta da imprensa, na pauta das perguntas, dos debates, né? Pois é. Se você acompanhar esse corte aqui e depois ver os debates, provavelmente tu vai ver a mídia dizendo que precisa cortar gasto, que precisa privatizar. Cara, isso é transferência de patrimônio público que é nosso pro patrimônio privado, né? Para quem tem o patrimônio privado. Isso geralmente acarreta em aumento de custos de operação de serviços básicos. Por exemplo, tem refinarias de petróleo que foram privatizadas que a gasolina se tornou mais cara do que nas da Petrobras, né, que ainda pertence à Petrobras. A Petrobras entregou toda a cadeia de distribuição, né, da BR Distribuidora para o capital privado, e isso aumentou o preço da gasolina. É, Tem empresas de energia elétrica que assumiram e rolou vários apagões e demissão em massa de funcionários que eram responsáveis pelas manutenções e por aí vai. Então, eles vão defender pra caralho isso na televisão. E eu tenho certeza que nos debates as perguntas vão se pautar com base nessa ideia de o que o candidato vai fazer para ter a responsabilidade, né? E eu tenho certeza que isso vai acontecer muito. E aí você vai ver a imprensa pela milésima vez falando em ajuste, em ajuste, em ajuste, em ajuste o tempo inteiro, porque eles não conseguem trocar o disco. Você vai ter discussão sobre a mudança dos pisos em saúde e educação, que eu tenho a mais absoluta certeza. Reforma da Previdência, é o que mais vai ter. Os candidatos vão ser perguntados se eles vão fazer reforma da Previdência, porque isso também já vai estar na pauta. Então, em termos de programa, o que a gente tem é isso. É o que o Temer está tentando unificar, isso. Só que o que ele quer na real, e aí a questão real aqui é a seguinte, ele quer uma unidade política. E isso é importante. Por quê? Ele quer uma unificação em torno dessa agenda, que aí é um consenso em várias alas, e aí isso faz parte daquele acordão que eu já venho falando aqui com vocês. O Mauro Lopes comentou lá no Manhã Brasil também, a gente já conversou lá no Manhã Brasil sobre isso, que é o seguinte, fazer um grande acordão, puxar o Tarcísio e atrair para essa composição para poder ser a candidatura do bolsonarismo moderado. Por qual motivo? Passa essa agenda unificada sem resistência, garante estabilidade. Você pega ali, o que o Temer está falando ali? Ele está sendo interlocutor do STF. Ele está falando, vamos unificar aqui em termos de programa, esquece esse negócio de anistia, entendeu? Então, esquece esse negócio de anistia, não vai arrumar confusão com o STF, vamos fazer o nosso programa aqui. Por isso que existe uma disputa para ver ali a mão da noiva, né, que é o Tarcísio, nessa brincadeira aí. Por quê? Eles querem vender esse nome do bolsonarismo, eles querem se usar da votação do bolsonarismo, e eles querem puxar o Tarcísio para essa aliança para ele ser o representante desse grupo. Só que qual que é o problema que eu tô colocando aqui? Sem o Bolsonaro concordar com esse acordo, ele não vai apontar o dedo pro cara e falar que esse é o cara que vai ser votado. E aí fica difícil, entendeu? É uma situação semelhante ao que aconteceu com o Lula em 2018, né? Se você pega ali o Haddad, por exemplo, imagina que o Haddad ele é lançado candidato lá em 2018, ele esquece o Lula na cadeia e sai ali independente e meio que trai o Lula e tal. Ele não teria a votação que ele teve, né? Ele teve a votação que ele era o candidato do Lula. Então, assim, é uma questão muito complicada e tem um outro porém nessa questão toda, né? O Temer ele é muito bem articulado, ele adora fazer conversinha, ele adora fazer... Já dizia Damares que... Eu vou até botar aqui rapidinho. Já dizia Damares que
É difícil, né? É difícil quando a gente é idoso, né? Ai, quando o cara quer fazer as coisas de orelhada, né? Mas ó, já dizia Damares que Livre estou, livre estou. Por que ela termina sozinha no castelo de areia? De gelo. Porque ela é lésbica. Nada é por um acaso. Acredite, gente, eles estão armados, articulados. O cão é muito bem articulado. E Viu? nós estamos alienados. Aí agora a princesa do Frozen vai voltar para acordar a Bela Adormecida com um beijo gay. Isso aqui é muito grave. Sabe por quê, gente? Eu fui menina e eu sonhei em ser princesa. ela não tá errada. Errado é quem deu alta. Errado é quem deu alta. Eu sonhei com o meu príncipe encantado. A gente está abrindo uma brecha na cabecinha da menina de 3 anos para sonhar com princesa. Isso aqui é indução. O cão é bem articulado. O cão é bem articulado, já dizia Damares Alves. Vamos voltar aqui. Chavo. Só que ele não tem voto, né, gente? Isso é uma coisa bem importante. E o Bolsonaro tem, né? Então, assim, fica difícil o Temer querer impor alguma coisa sem ter voto. Por isso que ele tá tentando essa articulação, ele tá tentando juntar uma galerinha ali com certo voto, com certo prestígio, porque ele já unifica um campo, ele unifica um programa para essa turma, que sempre mandou no país, e aí é um programa que vai negociar, acoplar essa turma aí do bolsonarismo depois, né? E aí eles negociam trazendo ali o bolsonarismo, purga ali dos elementos mais radicalizados, dos elementos mais histriônicos, dos ataques ao Supremo. E aí, mesmo que eles não se unifiquem no primeiro turno, eles conseguem, às vezes, juntar no segundo. E aí, qual que é a função dessas candidaturas aí, do tal do Centrão, né? Dessas candidaturas. Vamos pegar o caso da Tebet, por exemplo. A função da candidatura da Tebet não era ganhar a eleição naquela época, em 2022. Companheira Simone Tebet. Pelo menos em termos partidários, né? Ela era uma candidatura que você tinha ali, por exemplo, o partido dela, o MDB, no Nordeste ali eles eram mais próximos do Lula, no Centro-Sul eles eram mais próximos do Bolsonaro, então lança a Tebet presidente, ninguém apoia ela, a gente dá um apoio protocolar e cada estado aí fica por conta própria e apoia quem quiser. Essa é a realidade. O caso do próprio Ciro Gomes, né, gente? O Ciro, ele foi candidato em 2022, o PDT no primeiro turno já tinha largado a mão dele. Então, assim, por quê? Lança o Ciro, não se compromete ali, mas nos bastidores já sai fazendo campanha para quem você quer, cada estado se vira, entendeu? O Eduardo Leite é um caso desse também, tá? Se o Eduardo Leite for candidato pelo PSD, que é o que ele quer, ele é um cara que, inclusive, eu vou falar mais dele mais pra frente, ele é um cara que, muito provavelmente, ele vai cumprir esse papel. O PSD é uma máquina partidária gigantesca, o Eduardo Leite ocupa espaço, marca posição, dá liberdade ali para cada estado apoiar quem eles querem e pronto. Então, você tem esse caso aí, PSD, MDB, e a movimentação do Temer é muito confortável por conta disso, né? E aí, o programa ele é só uma fachada para o mais importante, que é uma ponte com esse bolsonarismo que tem voto, para tentar unificar em torno de um programa dessa turma aí dos donos do poder, mais uma pacificação com o STF, essa pacificação que o Temer já negociou até na época que o próprio Bolsonaro era presidente, né? E a esquerda nisso tudo, né? Eu já falei, o pêndulo ele vira, né, gente? Tem hora que o pêndulo vira. Quem deu moral pro STF agora, quem tá dando moral, pode se arrepender lá na frente. Na hora que o Tarcísio estiver privatizando até os tapetes do Palácio do Planalto e tiver muita gente na rua, eu quero ver o que eles vão falar se o STF for pra cima e falar que isso ameaça a democracia, tá? Só que aí tem uma outra coisa. Tá aí, né? É a famosa faca de dois legumes, né? Eu vejo muita gente da esquerda, principalmente institucional, liberal, defendendo o STF com unhas e dentes, enquanto o STF está currando o povo trabalhador. Qualquer ação trabalhista que cai no STF, eles dão ganho de causa para as empresas. Eles não estão nem aí pro povo. E quando acontecer do Temer, dessas galera aí começar a privatizar tudo, o STF vai dizer que tá tudo certo, é constitucionalmente aceito e bola pra frente. Imagina que essa unificação dá certo, eles conseguem ganhar uma eleição, eles aplicam esse programa. Isso gera uma reação também, né, gente? O pêndulo vai para um lado, mas ele pode ir para o outro também. Quem que vai assumir essa reação? Porque, igual comentei com vocês, gente, plena consciência, assim, se eles chegarem metendo louco aí, querer fazer reforma para tudo quanto é lado, querer arrebentar com o investimento público, a economia brasileira vai parar, ela vai para uma estagnação, talvez a gente entre até numa crise. E a esquerda ela pode crescer em cima disso, né? E quem que vai assumir em relação a essa reação, né? É um ponto a se observar, porque você vai ter um PT em que o Lula já não vai ser um ator importante, em que você vai ter outros atores ali do PT que vão estar muito desgastados, você vai ter um processo de lavação de roupa suja dentro desse campo da esquerda muito grande, a depender do resultado de 2026, e isso é um ponto, inclusive, que depois eu até queria conversar com algumas pessoas aí no privado, porque eu acho que existem alguns caminhos aí que podem ser observados, né? Mas aí é um outro papo, né? Mas, enfim, gente, esse é o meu comentário sobre essa questão, né? Espero que vocês tenham gostado dele, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, a gente vai encaminhando aí para bater o nosso papo final aqui. Então, gente, vamos... Muito bom. Se inscreva no canal do Frederico Crepe. Se inscreva no meu canal.
Compartilhe aí para quem você achar interessante. É uma boa análise aí do nosso social-democrata Felipe Crepe. Muito legal. Até a próxima e tchau, 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 tchau.